Miguel Oliveira voltou já faz uns dias. E em uma de suas profetadas, ele deixou soltar. A boca fala do que o coração está cheio. Ele disse, Saravá. Ah, meu pai do céu. Saravá. E agora, Miguel? É para acabar mesmo. Olha só. Miguel esteve em Camboriú com o mestre José o tempo todo. E o Massinho também ali junto com o mestre José. O pastor Massinho, lá de Carapicuíba, o pastor do Miguel, ele é aquela pessoa em busca de poderes. É aquela pessoa que quer ter sempre um truque na manga, né? Então é assim, esse povo que anda em busca de poderes, se eles descobrirem alguns truques do pessoal da Umbanda, do Candomblé, ou seja, todo recurso espiritual que eles tiverem da manga, o Leonardo Sale, por exemplo, qualquer deles, né, o Valdemiro, eles vão utilizar o poder que for, tudo vale, porque é um comércio, é um negócio, e enfim. Então, Miguel andando com o mestre José na companhia dele, né, e o Massinho também. O mestre José é um tipo de mágico, de mago, é alguém que põe cartas, é um adivinho, não é? É um mago. É o mago dos evangélicos. É o mago dos pastores. Aí, o que acontece? Quando alguém tenta usar o Espírito Santo igual Miguel, a tendência é ser usado por espíritos demoníacos. Não tem outra. O Espírito Santo, ele não se deixa usar pelo homem, mas se o homem está querendo usar o Espírito Santo à força, o Espírito Santo vai embora. Então o que vai surgir vai ser outros espíritos que vão imitar o Espírito Santo. Eu já falei aqui várias vezes no canal que na igreja do pastor Carlos Lages em Cubatão, vizinho a Santos, São Paulo, já era Cubatão mesmo. Eu preguei nas igrejas do pastor Carlos Lages. Eu estive na sede e em congregações. E um dos pastores disse que lá na sede foi um pregador do Rio de Janeiro, um pastor, cheio do Espírito Santo. Ele pregou, pessoas foram batizadas, falaram línguas, foram renovadas, caíram no chão, dançaram, foi um mistério, mas no final ele abriu o paletó, mostrou vários colares no pescoço e disse, vocês nem sabem de que espírito são. Esse espírito aí que vocês falam língua, aí que vocês são batizados, renovados e dançam, vieram comigo da Umbanda. Então, isso aí foi um pastor contando para mim, em uma das igrejas um dos ministérios que eu preguei, Igreja de Deus, se não me falha a memória. Eu sei que eu era pastor chamado Carlos Lages, e na época ele era até candidato a vereador, eu até peguei o santinho dele, né? Pois bem, então, outra coisa, eu acredito assim, quando uma pessoa cobra para pregar, o Espírito Santo não vai usar ele, porque ele está comercializando, e o espírito que opera ali é o espírito da grande Babilônia, é assim que eu acredito, entende? O espírito da confusão religiosa, porque a Babilônia, a mãe das prostituições, é tipificada por isso, por dinheiro, por riquezas. A prostituta, ela cobra para fazer o programa. E o Miguel cobra para fazer as profetadas dele. Entende? É um tipo assim. Então eu acredito mesmo que o Miguel, quando ele estava profetizando para a senhora, e ele virou o rosto e disse, Saravá, eu entendo que ele falou de coração mesmo. O espírito que estava operando nele era o espírito do candomblé, o espírito da Umbanda, que esse espírito ele tem operado muito nas igrejas pentecostais, bastante, porque as pessoas não sabem a diferença. E eu acabei de contar esse testemunho lá da igreja do pastor Carlos Lages, não é? Meus queridos, assim, eu até pergunto assim, eu, pregando na igreja do pastor Carlos Lages, na sede e nas congregações, fizeram as agendas para mim. O cara era candidato a vereador.
Tinha até o peixinho no santinho dele, né? Que eu até mostrei para as pessoas, dizendo que o peixe é símbolo de Dagon. Mas nada com ele, não é isso. É que, como um pastor do ministério dele iria dizer para o pastor Frank Lima, que estava pregando em igrejas em São Paulo, que um homem da Umbanda, apresentado como pastor evangélico, foi pregar lá, e pessoas falaram línguas, se renovaram, choraram, dançaram, desmaiaram no poder. E isso, mais tarde ele abrindo o terno, tirando a capa, o terno, e mostrando os colares no pescoço, e dizendo que era uma espécie de pai de santo, uma coisa do tipo, e que os espíritos que operavam ali tinham vindo com ele da Umbanda. Eu pergunto, o que esse pastor iria ganhar em dizer isso? Por que ele iria inventar isso? Eu acreditei. Eu acreditei porque ele não pediu segredo, ele falou que aconteceu para a multidão de gente lá, isso aí. E como eu estava pregando nas igrejas, e era uma pessoa séria me falando, por que ele iria mentir? Realmente aconteceu. Então, eu estou reafirmando isso aqui porque, quando eu digo que o espírito da Umbanda, do Candomblé, trabalha em muitas igrejas, eu estive fazendo parte da Assembleia de Deus mais de 30 anos. Assembleia de Deus, Templo Central. Eu fiz parte em Mossoró, aliás, fiz parte do Rio Grande do Norte, fiz parte aqui no Ceará, o maior tempo. Eu aceitei a fé no Rio Grande do Norte, mas eu nasci aqui no Ceará, fisicamente. E eu estive aqui fazendo parte da igreja, no Ceará, né? E também em São Paulo. Morei em São Paulo, 5 anos eu estive lá. Então eu sei que no meio opera espíritos estranhos, né? Opera. E aí, meus queridos, a palavra, a expressão saravá tem origem na Umbanda e no Candomblé. É uma saudação espiritual que se faz a guias recém-chegados, a poderes que estão chegando ou a pessoas que estão sendo usadas no terreiro. Entende? Então, meus queridos, é isso. O Tiago Lima, do canal Decifrando as Escrituras, ele traz esse vídeo maravilhoso, né, para você refletir. Eu deixo o link do canal dele na descrição desse vídeo. E quero que você compartilhe isso. Dá um like nesse vídeo, né? Faz um comentário, diga o que você acha. E se você quiser ajudar o canal, que está se aproximando de 5.000 inscritos, torne-se membro do canal, dê uma força para o canal, ajude a família Brindamente. Vocês recém-chegados, grande abraço. Vamos para frente, estamos juntos. A resposta não é sobre você. Eu tô vendo uma moça e eu tô vendo um rapaz. Taravá, taravá, taravá. Miguel Oliveira, o falso profeta mirim, deixa escapar a sua verdadeira face. Ele deixa escapar o que verdadeiramente está preenchendo seu coração. Em uma de suas pregações, ou melhor, em uma de suas falsas profecias, ele solta ali, quase que sem querer, uma espécie de saudação utilizada na Umbanda. Uma saudação utilizada em religiões de matriz africana. E nesse exato momento, nós começamos a ver algo ainda mais sombrio, que é a ligação não só do profeta mirim, mas de outros líderes religiosos com algo que está por trás dessa máscara do sistema religioso que usa o nome de Deus. E nós iremos compreender de uma vez por todas aquilo que eu já venho falando em outros vídeos aqui nesse canal, o qual é uma verdadeira doutrina de demônios. Primeiro Timóteo, no capítulo 4, nós temos o apóstolo dizendo claramente que, no fim dos tempos, ou melhor, nesses últimos tempos, os quais estamos vivendo agora, alguns apostatarão da fé, negarão a sã doutrina, renunciarão à fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando eu fiz um vídeo falando a respeito de Miguel Oliveira, algumas pessoas vieram até mim e falaram: como é que você pode falar que um jovem de 15 anos falando de Deus está aí trazendo uma doutrina de demônios? Nesse vídeo aqui, você verá que não sou eu que estou falando isso. Eles mesmos, pelos seus próprios frutos, se entregam. E as próprias escrituras confirmam isso tudo. Veremos algo sombrio nesse vídeo aqui, que é a ligação não apenas de Miguel Oliveira, mas de muitos outros líderes religiosos com
a verdadeira doutrina de demônios, que usam o nome de Deus para disfarçar, mas que na verdade por trás trazem algo pesado e sombrio. Esses caras estão até mesmo se juntando com homens que invocam espíritos de demônios, como por exemplo o tal de Mestre José, que é conhecido como Pastor do Tarô. E agora vemos os frutos da junção de Miguel Oliveira e outros nomes com esse cara, pois eles deixam escapar tudo isso diante dos nossos olhos. Vamos assistir juntos esse vídeo do Miguel Oliveira. Eu vou pausando aqui para fazer os meus comentários e você vai fazendo os seus. Já se inscreveu nesse canal? Então se inscreve porque isso aqui pode realmente agregar muito em sua vida. Vamos ver aí. Pregação de Miguel Oliveira. Sabe o que Deus está falando para mim? Levante a mão. Glorifica a Deus. Exalte a Deus. Porque eu estou vendo aqui agora, Zezinho. Olha lá. Glorifica a Deus, exalte a Deus. Sabe o que Deus está falando para mim? É isso. Lembre-se. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que fala em nome de Deus, verdadeiramente está com Deus. E ele volta aí já com seus trejeitos, né? Após o conselho tutelar liberar Miguel Oliveira para que ele volte às suas profecias e pregações, ele voltou com força total, como eu já lhe mostrei em outro vídeo aqui. Cheio de trejeitos, como se estivesse ouvindo ali algo do além. Toma o seu assento. E agora ele começa a falar para essa senhora. Coitada, às vezes uma senhora que não teve nem condições de estudar verdadeiramente as escrituras e confia nesses caras aí, pensando que eles vão levá-la ao caminho do Criador. Mas está sendo guiada por cegos. Cegos sendo guiados por outros cegos, como Cristo nos avisou. Meu Deus, que negócio é esse, Bispo Edrius? Tá forte, Bispo? Forte, né? Então tem que entregar o que Deus está falando pra Então mim. vamos lá. Ele precisa entregar o que Deus está falando. Então entrega, cara. Vamos ver. Deus está mandando, você veio para esse culto. Eu olho nos teus olhos e eu vejo muita fé. Eu vejo muita garra. Palavras genéricas, né? Eu vejo muita fé, eu vejo muita garra. Ele tá pensando, raciocinando. Como ele mesmo já disse em um podcast aí, ele tem, e esses caras, esses líderes religiosos, quando vão fazer suas profecias, usam o aplicativo para encontrar informações nas redes sociais. Então, ele está mirabolando. O que eu posso falar para ela? Provavelmente ele já encontrou ela ou não. Está mirabolando alguma coisa na sua cabeça. Mas todos eles já, aparentemente, deixaram claro que se utilizam de algumas artimanhas para suas profecias. Em falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi, tá? Aplicativos que te mostra, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas para revelar as pessoas que tem isso aqui, ó, tá? Pegou o celular, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe o nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Vamos ver então essa profecia. Mostra aí para nós. E Deus está falando assim para mim, ó. A resposta que tu queria. Deus está falando assim para mim. Você tem garra, fé, a resposta que você queria. Levanta a sua mão aí. Levante a mão. A resposta que tu queria. Eu tô dando para você agora. Então mostra aí para nós. Estamos esperando aqui. Só que a resposta não é sobre você. Ixi, mudou o foco. Eu tô vendo uma moça e eu tô vendo um rapaz. Palavra genérica de novo. Você vê como é que é? Uma moça e um rapaz, óbvio. Ou poderia ser uma moça e um rapaz. Quem sabe ela tem um filho ou uma filha? Um dos dois ela pode ter? Um irmão, uma irmã? Tô vendo uma moça e um rapaz, tá? E aí, pra onde vai isso? Caravá. Como é que é? Caravá. Caravá? Nesse momento, ele procura ali, em todo o seu desespero para inventar algo na sua doutrina de demônios. Ele deixa escapar aquilo que está dentro do seu coração. Eu pergunto para você que não participa dessas religiões africanas, por exemplo, você costuma falar essa palavra no seu cotidiano?
Acho difícil, hein? Eu mesmo nem me passa pela cabeça falar algo assim. Se nós entrarmos rapidamente aí no Google e digitarmos assim, o que significa saravá? O que é saravá? Nós vemos, é uma saudação utilizada em religiões afro-brasileiras como Umbanda e Candomblé, com significado similar a salve ou bem-vindo. Miguel Oliveira, nesse momento, começa a mostrar seus verdadeiros frutos. E quando olhamos mais uma vez para a doutrina de demônios, como estamos vendo aqui, nós também observamos que o próprio apóstolo Paulo deixa claro ao povo de Corinto que era um povo que se envolvia também com essas coisas, um povo pagão, um povo idólatra. Ele diz assim, 1 Coríntios 10, no capítulo 21, vocês não podem beber do cálice do Criador, ao mesmo tempo que bebem do cálice dos demônios. Separem, apartem-se disso. Vocês não podem ser participantes da mesa do Criador e também da mesa de demônios. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque esses caras aqui, eles participam disso. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que Cristo deixa muito claro que, quando ele estava conversando com a mulher samaritana, a verdadeira adoração não seria mais física, mas sim em espírito e em verdade. Ele olha para ela e diz, não adorarão em breve, nem mesmo no monte, no qual os samaritanos adoravam ao Criador, e também não adorarão no templo em Jerusalém, onde os judeus adoravam ao Criador. Ambos adorações físicas com templos físicos. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim, exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Mas os verdadeiros adoradores, em breve, porque ele estava esperando somente o momento em que ele dissesse está consumado, para que a graça entrasse no mundo. Esses adoradores adorariam em espírito e em verdade. Para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Mas hoje, nesses templos físicos, nós vemos o contrário. Uma adoração física cheia de mentiras. Eles precisam de um culto físico. Eles precisam de um líder religioso físico, negando que Cristo é o único pastor. Eles precisam de grana, dinheiro, para sustentar essa casa física, sendo que a igreja, a casa de Deus, não é aquele templo, o qual eles chamam, distorcendo o evangelho. Eles dizem que o templo é aquele local. Por isso que as pessoas dizem, eu vou na igreja. Mas o verdadeiro templo, a casa de Deus, a igreja, somos nós, pessoas que juntas ou separadas são a igreja, porque a igreja é espírito. O corpo de Cristo é espiritual. O físico para nada se aproveita, mas os seus cultos são físicos, cheios de mentiras. Mentem sobre a igreja, mentem sobre dízimos, mentem sobre ofertas, tudo para sustentar os falsos templos, enquanto negam os verdadeiros templos. Cheio de mentiras e doutrinas físicas. Nós, observando aqui Miguel Oliveira e essa senhora, estamos vendo um culto com doutrinas físicas. Portanto, estamos vendo um culto cheio de mentiras, onde distorcem o evangelho. Satanás é o pai da mentira. Estamos vendo doutrinas de demônios. Estamos vendo toda a ligação de uma grande mentira em nome de Deus. E por que eu estou lhe falando tudo isso? Para que os seus olhos se abram e compreendam que essa doutrina de demônios é, na verdade, uma grande armadilha. É curioso observar que pessoas dentro desses templos de pedra, a qual já vimos que em Atos 17 e 24 o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas, elas pensam estar ali na presença do Criador. Muitas delas dançam com trejeitos estranhos. Elas dizem estar, na verdade, na presença do Espírito, o que na realidade é parte dessa doutrina de demônios. Se você observar pessoas dentro desses templos religiosos atuais, nos seus cultos físicos e com mentiras, dizendo que estão ali com o avivamento do Espírito, recebendo o Espírito Santo, e observar pessoas em um local onde estão fazendo um ritual de Umbanda ou de Candomblé, você vê que é muito parecido, pois estamos falando de uma doutrina de demônios. Essas pessoas que acham que estão com o Espírito Santo
dentro desses falsos templos de pedra, jamais poderiam estar com o Espírito Santo, pois o Criador não habita em templos de pedra, não habita na mentira e nem está nem aí para cultos físicos. Portanto, o que estamos vendo? Uma doutrina de demônios. Pessoas achando que estão com o Espírito, mas que não estão. O Espírito Santo verdadeiro, quando preenche o coração de uma pessoa, faz com que o entendimento dessa pessoa se expanda, abra, faz com que essas pessoas enxerguem a verdade, distingam a mentira e consigam verdadeiramente encontrar o Criador. Mas esses que fazem as pessoas simplesmente pular, rodar, cair, gritar, chorar, não tem nada a ver com o verdadeiro Espírito do Pai. E por que eu estou falando isso? Porque esses caras, por trás deles, na maioria das vezes, estão mexendo com algo ainda mais sombrio. Principalmente Miguel Oliveira, esses outros líderes que estão ao seu redor e que são uma panelinha de amigos conhecidos, estão com algo muito pior por detrás de tudo isso, enganando aqueles que pensam que estão buscando verdadeiramente o Criador. E nesse momento, eu estou falando de um outro cara, Mestre José, conhecido como Pastor do Tarô. Um cara que consulta suas cartas, seus demônios, seus espíritos e que está hoje enganando a muitos junto com eles. Esse cara apareceu recentemente na mídia aberta, dizendo ao público de uma forma meio que até mesmo zombando do evangelho, que estaria apto para batizar bebês reborn. Criança, gente. Mas é uma criança, seu Felipe. Isso aqui é um bebê reborn? É um bebê. Inclusive, nós iremos fazer um grande batismo coletivo, né? Não. Para os bebês reborn. Machucou a criança, seu Felipe. Não. Vocês estão zoando. Se eu machucar. Não, o senhor me conhece. Você vai batizar essa criança? Vou. Inclusive, quero convidar os pais, né? Pais, mães que têm bebê reborn, para nós batizarmos. Por quê, seu Felipe? Esse tal Mestre José é uma espécie de bruxo, qual líderes religiosos, inúmeros pastores de grandes nomes, como por exemplo o próprio Leonardo Salles, não apenas o profeta mirim Miguel Oliveira, mas também o pastor Marcinho, que está encabeçando o próprio Miguel Oliveira, tem ligações e se consultam com esse cara. E o buraco é muito mais embaixo nessa grande doutrina de demônios. E se eu lhe disser que todos eles e outros ainda se consultam com essa espécie de bruxo gospel, você começa a enxergar, a arrancar o pano por cima dessa matrix religiosa e entender a verdade.